o código-fonte do erro. Você está empurrando uma porta que só abre para dentro. Essa é a imagem exata do que 99% das pessoas fazem quando tentam manifestar algo. Quanto mais força aplicam, mais a porta se tranca. Quanto mais insistem, mais o sistema rejeita o comando. Não é uma questão de merecer ou de esforço. É uma questão de física. Você está usando o protocolo errado na interface da realidade. Existe um homem que as pessoas chamam de Bashar. Não importa se você acredita que ele é uma entidade canalizada de uma civilização extraterrestre ou simplesmente uma frequência de informação acessada por Darryl Anka. O que importa é que o sistema que ele descreve funciona como um manual técnico para operar a consciência. E dentro desse manual existe uma fórmula. Não é poesia. Não é filosofia motivacional. É literalmente uma equação de engenharia da realidade. E a maioria das pessoas que a ouve comete o mesmo erro fatal. Elas tentam forçar a equação a funcionar. Elas pegam a fórmula e a enfiam dentro do velho sistema operacional de esforço, controle e expectativa. E aí o circuito queima. A fórmula de Bashar é simples, cruel na sua simplicidade. Siga sua maior excitação, sem insistência no resultado. 5 palavras que contêm a mecânica completa de como a realidade se renderiza. Mas aqui está o glitch que ninguém vê. Você não pode seguir excitação tentando controlar onde ela vai te levar. Você não pode soltar as mãos do volante enquanto mantém os pés no freio. E é exatamente isso que você faz toda vez que coloca uma condição, toda vez que diz, vou seguir minha paixão, mas preciso que isso me dê dinheiro até sexta. Você acabou de inserir um vírus no código. Vamos desmontar a ilusão do esforço. Durante séculos, te ensinaram que a realidade responde à pressão. Que se você apertar mais forte, gritar mais alto, trabalhar até sangrar, o universo vai ceder. Essa é a lógica do martelo. Bata na parede até ela quebrar. Mas a realidade não é uma parede. A realidade é um espelho holográfico responsivo. Ela não responde à força. Ela responde à frequência. E a frequência da insistência, do desespero disfarçado de determinação, é a frequência exata que comunica ao sistema uma coisa. Eu não tenho isso. Você está transmitindo escassez em alta voltagem. E o espelho reflete de volta, com precisão impecável, mais escassez. Aqui está o erro técnico que queima o circuito. Expectativa. Não a expectativa no sentido de esperar algo bom. Estamos falando da expectativa como apego rígido a um resultado específico, como único cenário aceitável de sucesso. Quando você segue sua excitação, esperando que ela te leve exatamente para aquele emprego, aquela quantia, aquela pessoa, você não está seguindo excitação. Você está tentando usar excitação como combustível para um plano pré-determinado. E isso cria resistência. Não resistência emocional. Resistência elétrica. Como tentar forçar corrente alternada num circuito desenhado para corrente contínua. O sistema simplesmente não aceita o sinal. A paixão, a excitação genuína funciona como um sistema de propulsão. Ela não é o destino. Ela é o motor. Quando você está em verdadeira excitação, alinhado com o que te acende de forma pura, sem agenda oculta, você está emitindo a frequência mais alta disponível para um ser humano. E essa frequência não precisa de mapas. Ela não precisa saber o caminho. Ela é o caminho. A realidade começa a se reorganizar ao redor dela, não porque você está forçando, mas porque você se tornou um campo magnético tão coerente que as partículas ao seu redor não têm escolha senão se alinhar. Mas no segundo em que você tenta controlar para onde esse campo magnético deve te levar, você introduz estática. E a estática cancela o sinal. Pensem num diodo queimado. Um diodo permite que a corrente flua em uma direção. Se você força a corrente na direção oposta, ele queima. Expectativa rígida é exatamente isso. Você está tentando forçar o fluxo da realidade na direção que sua mente linear decidiu que é a correta. E a realidade, que opera em frequências quânticas multidimensionais, simplesmente queima o diodo. Não por punição, por incompatibilidade técnica.
Você está usando o protocolo errado. Agora observe o paradoxo que te mantém preso. Você quer seguir sua paixão, mas só se ela garantir segurança. Você quer soltar o controle, mas só se souber exatamente onde vai cair. Você quer confiar no sistema, mas só depois que o sistema provar que é confiável. E enquanto isso, você fica parado na mesma frequência, transmitindo o mesmo sinal de desconfiança e recebendo de volta o mesmo eco de estagnação. A realidade não está te testando. A realidade está te espelhando. Pixel por pixel. Frequência por frequência. Bashar descreve a excitação como o GPS embutido da sua alma. Não é um luxo. Não é algo que você persegue depois que as contas estão pagas. É literalmente o sistema de navegação nativo da sua consciência. Quando você sente aquela vibração, aquele impulso magnético em direção a algo, você não está sentindo um desejo aleatório. Você está recebendo um download. Um pacote de dados da versão de você que já existe na frequência para onde você está tentando ir. E esse pacote contém as coordenadas exatas. Mas as coordenadas não vêm em forma de mapa rodoviário. Elas vêm em forma de próximo passo iluminado. E só o próximo passo. Porque se você visse o caminho completo, sua mente linear ia tentar otimizar, encurtar, controlar e ia estragar tudo. A insistência no resultado específico é o ego tentando hackear o sistema. É a mente que diz: ok, eu vou confiar, mas me dá uma garantia primeiro. E o sistema não funciona com garantias. O sistema funciona com coerência de sinal. Você transmite confiança, você recebe evidências de confiabilidade. Você transmite medo disfarçado de planejamento estratégico, você recebe cenários que validam a necessidade de mais planejamento estratégico. É um loop. E só você pode quebrar o loop. Não adicionando mais esforço, mas removendo a insistência. Soltando o resultado como refém. Você já percebeu que as coisas que você mais forçou nunca vieram? E as coisas que chegaram com facilidade, chegaram quando você tinha esquecido o que estava esperando? Não é coincidência. É mecânica. Quando você esquece, você para de transmitir resistência. E a realidade, finalmente livre da estática, pode entregar. Mas você não precisa esquecer. Você precisa entender o sistema bem o suficiente para parar de interferir nele. E essa é a habilidade mais rara. Operar em alta excitação sem apego ao output. Dirigir em velocidade máxima sem precisar saber o endereço final. A fórmula está na sua frente. Siga a excitação. Sem condições. Sem barganhas. Sem mas e sei. Apenas o sinal puro. E observe o que acontece quando você para de queimar os diodos. A mecânica do delay. Por que o sistema tem atraso? Existe um atraso entre o momento em que você muda de frequência e o momento em que a realidade física reflete essa mudança. Esse delay não é um bug. É uma feature. E a maioria das pessoas desiste exatamente no meio desse intervalo, no espaço vazio entre a transmissão e a recepção, porque elas interpretam o silêncio como rejeição. Elas mudam o sinal interno, olham ao redor, não veem nada diferente e concluem que o sistema não funciona. Então voltam para a frequência antiga e resetam o timer inteiro. Pense na realidade física como um holograma de altíssima resolução. Quando você muda sua frequência interna, sua vibração core, você não está mudando o holograma diretamente. Você está mudando o projetor. E o holograma leva tempo para re-renderizar. Quanto tempo? Depende da densidade da crença antiga, da coerência do novo sinal e da sua capacidade de sustentar a frequência sem oscilar. Mas o delay sempre existe. Sempre! E é nesse delay que 90% das pessoas abortam o processo. Elas plantam a semente, esperam 3 dias, não veem broto e arrancam a semente para verificar se está funcionando. E aí reclamam que nada cresce. Bashar chama isso de permissão de delay. Você precisa dar permissão para que a realidade tenha seu tempo de processamento. Não porque o universo é lento,
mas porque você está lidando com camadas de materialização. Primeiro muda o campo energético ao seu redor, invisível. Depois mudam as sincronicidades, os acasos. Depois mudam as oportunidades que aparecem. E só então muda a matéria sólida, o dinheiro na conta, a pessoa na porta, o contrato assinado. É uma cascata. E você está acostumado a só validar a última camada. Você ignora os sinais nas camadas anteriores, e aí acha que nada está acontecendo. Aqui está o teste que todos falham. Você muda internamente. Você sente a shift, aquela sensação clara de que algo reconfigurou dentro de você. Você está diferente, mais leve, mais certo. E aí você olha para sua vida externa e vê a mesma bagunça, o mesmo chefe idiota, a mesma conta no vermelho, a mesma solidão. E você pensa, não funcionou. Mas funcionou. Você só está olhando para o frame errado. Você está assistindo o filme antigo enquanto o novo já está sendo renderizado no buffer. E cada vez que você duvida, cada vez que você desiste porque não vê prova imediata, você cancela o render e volta ao filme antigo. Você está preso num loop de autossabotagem técnica. A excitação sem expectativa é justamente a frequência que permite atravessar o delay sem colapsar. Porque excitação pura, paixão genuína, te mantém focado no presente, no que está vivo agora, no próximo passo que brilha na sua frente. Você não precisa ver o destino. Você só precisa ver a luz no próximo degrau. E enquanto você está absorvido naquilo que te excita agora, você não fica obcecado com o resultado final. Você não fica medindo, comparando, desesperado por validação externa. Você está ocupado demais vibrando alto. E enquanto você vibra alto, sem estática de dúvida, o sistema continua processando, continua reorganizando, continua trazendo. Mas entenda, o delay não é passivo. Não é sente e espere. Durante o delay, você tem um trabalho: sustentar o sinal, manter a frequência estável, não voltar para a dúvida toda vez que olha o extrato bancário, não entrar em pânico toda vez que nada concreto acontece. Sua missão no delay é ser uma antena coerente, transmitir o mesmo sinal, limpo, sem ruído, sem oscilação. Isso requer disciplina energética, não disciplina de esforço. Disciplina de foco. De onde você coloca a sua atenção? Do que você escolhe validar como real? Você já reparou que quando você está apaixonado, no início, quando a pessoa Nantanumana ainda não te decepcionou, você não fica checando o celular a cada 5 minutos exigindo provas de amor. Você está tão cheio daquela frequência que você simplesmente flutua. Você confia. Você sabe. E aí a realidade conspira para validar aquela certeza. Mas no momento em que a dúvida entra, no momento em que você começa a exigir sinais, a fazer testes, a pessoa sente. A frequência muda. E o relacionamento começa a desmoronar. Não porque a pessoa mudou, mas porque você mudou o sinal. E a realidade, fiel como sempre, começou a espelhar a nova frequência. A frequência de insegurança disfarçada de precaução. O mesmo acontece com dinheiro, saúde, oportunidades. Você muda internamente. Você decide que é abundante, saudável, magnético. E durante alguns dias, você realmente sente isso. Você age diferente. Fala diferente. Respira diferente. E aí nada muda no externo. E você começa a questionar. Será que eu estou me iludindo? Será que isso é fantasia? E essa dúvida, tão racional, tão sensata, é o vírus que corrompe o código. Porque dúvida não é neutra. Dúvida é uma frequência. E é uma frequência que cancela a manifestação. Não porque o universo te pune por duvidar, mas porque você acabou de mudar o canal de volta. Bashar é cirúrgico nesse ponto. Ele diz: a realidade física é sempre o passado. Sempre! O que você está vendo agora já foi processado. Já foi renderizado a partir de uma frequência que você estava transmitindo antes. Pode ser dias atrás. Semanas.
Meses. Depende de quão densa é a área da vida. Dinheiro tende a ser mais lento que emoções. Matéria mais lenta que energia. Mas tudo é delay. Então, quando você olha a sua vida e não gosta do que vê, você não está vendo sua frequência atual. Você está vendo o eco da sua frequência passada. E se você reage ao eco como se fosse o presente, você retransmite a frequência antiga. E o ciclo continua. A única forma de quebrar o ciclo é parar de dar poder ao externo. Parar de usar a realidade física como medidor de progresso. Porque ela sempre vai estar atrasada. Sempre! O único medidor confiável é interno. Como você se sente? Que frequência você está transmitindo agora? Não ontem. Não amanhã. Agora. Se você está em excitação, em paixão, em certeza interna, você está no caminho. Não importa o que o externo mostra. O externo vai se atualizar. Mas só se você sustentar o sinal tempo suficiente para o render completar. E aqui está a parte que ninguém quer ouvir. Você não pode testar o sistema. No momento em que você testa, você já introduziu dúvida. Você já saiu da frequência de certeza e entrou na frequência de vamos ver se isso funciona. E essa frequência gera resultados inconsistentes, que validam a necessidade de mais testes, que geram mais inconsistência. Outro loop. Você só sai quando para de testar e começa a operar. Quando você não acredita no sistema. Quando você é o sistema. O delay existe para te ensinar a operar em fé técnica. Não fé religiosa. Fé técnica. Confiança baseada em compreensão de mecânica. Você não tem fé que a gravidade funciona. Você sabe que funciona. Você solta o objeto e ele cai. Toda vez. Sem exceção. E você nem pensa nisso. A mesma certeza precisa existir com a lei de espelhamento. Você transmite uma frequência, a realidade reflete. Toda vez. Sem exceção. Mas você precisa dar tempo para o reflexo chegar. E enquanto espera, você não pode ficar trocando de frequência. Porque aí você só vai ver reflexos confusos, borrados, de sinais misturados. Siga na excitação agora. Não quando o dinheiro chegar. Não quando a confirmação aparecer. Agora. E confie que o delay é parte do processo, não prova de falha. O sistema está funcionando. Você só precisa parar de desligar o projetor antes do filme carregar. O combustível errado. Medo disfarçado de estratégia. A maioria das pessoas não está seguindo excitação. Elas estão seguindo medo com maquiagem de ambição. E o sistema sabe a diferença. Você pode enganar sua mente consciente, pode construir narrativas sofisticadas sobre por que você quer aquilo, pode até convencer outras pessoas. Mas você não engana a frequência que está transmitindo. A frequência não mente. E a realidade responde à frequência, não à história que você conta sobre ela. Vamos dissecar o combustível errado. Você diz que quer dinheiro. Mas quando você investiga a vibração real por trás desse desejo, o que você encontra? Medo de não ter. Medo de ser humilhado. Medo de provar que você é um fracasso. Você não está movendo em direção à abundância. Você está fugindo da escassez. E esses são vetores opostos. Completamente opostos. Um te leva para cima na espiral. O outro te mantém orbitando o mesmo buraco negro, só que agora em alta velocidade, com mais ansiedade, mais estratégias, mais planos desesperados disfarçados de disciplina. Bashar é implacável aqui. Ele diz que você não pode usar energia negativa para criar resultados positivos. Não é moralidade. É física? Medo opera em uma faixa de frequência. Amor, excitação, paixão operam em outra. Você não pode sintonizar rádio AM e esperar receber sinal FM. Você pode girar o dial o quanto quiser, aumentar o volume até estourar os alto-falantes, mas se você está na frequência errada, você não vai captar a estação. E a estação da abundância, da saúde, do amor verdadeiro, só transmite em alta frequência. Medo não alcança. Nunca alcançou. Nunca vai alcançar.
Aqui está o truque mortal que te mantém preso. Medo funciona no curto prazo. Ele te faz agir, te faz correr, te dá adrenalina suficiente para parecer produtivo. Você trabalha 14 horas por dia, faz 3 cursos ao mesmo tempo, networka até a exaustão. E você olha para isso e pensa: estou fazendo tudo certo. Mas você não está. Você está queimando combustível tóxico. E combustível tóxico gera movimento, sim, mas não gera manifestação. Gera apenas mais situações que validam a necessidade de continuar queimando combustível tóxico. Você fica mais rico, mas não mais livre. Você conquista, mas não sente alegria. Você chega, mas o lugar está vazio. A excitação verdadeira não tem medo na base. Ela não precisa de ameaça para existir. Quando você está em excitação pura, você age porque aquilo te acende, não porque você vai morrer se não agir. A ação vem de inspiração, não de desespero. E a diferença entre ação inspirada e ação desesperada é a diferença entre plantar e cavar buracos freneticamente, esperando que algo cresça. Os movimentos podem parecer iguais de fora, mas a frequência por trás deles é oposta. E só a frequência importa. Você quer saber como identificar se está operando em medo ou excitação? Simples. Remova o resultado. Mentalmente, tire o dinheiro, o reconhecimento, a segurança, tudo o que você acha que vai ganhar com aquela ação. Agora, você ainda faria? Se a resposta é não, você não está em excitação. Você está em negociação. Você está dizendo: eu faço isso se você me der aquilo. E negociação é medo travestido. É a frequência de eu não tenho, então preciso manipular o sistema para conseguir. E essa frequência repele exatamente o que você quer atrair. Excitação verdadeira é autossuficiente. Ela não precisa do resultado para se validar. Você pinta porque pintar te acende, não porque vai vender o quadro. Você escreve porque escreve te completa, não porque vai viralizar. Você cria porque criação é o estado natural de alta frequência, não porque vai te trazer segurança financeira. E o paradoxo lindo e cruel, é que quando você opera assim, quando você age por pura paixão sem agenda, o dinheiro vem, o reconhecimento vem, as oportunidades vêm. Não porque você parou de querer, mas porque você parou de transmitir a frequência de falta. Agora observe a armadilha que te pegou até agora. Te ensinaram que paixão é perigosa, que seguir o coração é irresponsável, que você precisa ser realista, o que significa operar em medo constante disfarçado de prudência. Te ensinaram que segurança vem de controle, de planejamento obsessivo, de nunca confiar totalmente em nada. E você internalizou isso. Você fez disso sua religião operacional. E agora você está preso numa prisão que você mesmo construiu, chamando as grades de maturidade. Bashar vira isso de cabeça para baixo. Ele diz que seguir sua excitação é a coisa mais prática que você pode fazer. Não apesar de ser arriscado. Mas por que não é arriscado? O risco real está em operar contra sua frequência natural. Quando você força uma vida que não ressoa com você, quando você escolhe segurança em vez de alinhamento, você está apostando que o sistema de controle vai funcionar. E ele nunca funciona. Ele te dá sobrevivência, talvez. Ele te dá uma existência, mas ele não te dá vida. E no final, quando você olha para trás, você percebe que desperdiçou décadas inteiras fazendo coisas que não te acendiam, esperando chegar num ponto onde pudesse finalmente fazer o que ama. E o ponto nunca chega, porque o ponto não existe, porque o sistema foi desenhado para te manter adiando. Você precisa entender que medo e amor não são apenas emoções. São campos que organizam realidade. Quando você opera em medo, você cria um campo de contração ao seu redor. Tudo encolhe, possibilidades diminuem, portas se fecham, pessoas se afastam. Não porque o universo te odeia, mas porque medo é literalmente um sinal de contração. E a realidade responde contraindo. Quando você opera em excitação,
em amor, em paixão, você cria um campo de expansão. Tudo se abre. Sincronicidades explodem. Pessoas certas aparecem do nada. Oportunidades que não faziam sentido de repente fazem. E de novo, não é mágica. É ressonância. Você mudou o campo. O campo reorganizou a realidade. Simples assim. A fórmula de Bashar te força a confrontar isso. Porque se você só pode seguir excitação, você não pode mais usar medo como motor. Você não pode mais operar em eu vou fazer isso porque tenho medo do que acontece se eu não fizer. Você tem que encontrar o que realmente te move. O que te acende quando não há plateia. O que você faria mesmo se ninguém nunca soubesse. E quando você encontra isso, quando você realmente encontra, você percebe que nunca foi sobre resultado. Nunca foi sobre chegar em algum lugar. Era sobre se tornar a frequência que você veio aqui para ser. E aí você para de tentar. Não porque desiste, mas porque percebe que tentar era a interferência. A excitação já sabe o caminho. Ela já é o caminho. Você só precisa parar de redirecionar, parar de corrigir, parar de melhorar. Você precisa confiar no combustível certo e deixar ele te levar. Sem mapa, sem garantias. Apenas o sinal puro da sua frequência nativa, finalmente livre para operar sem estática de medo. A física da rendição, quando você para, o sistema começa. Existe um momento preciso, onde a manifestação colapsa da potencialidade para a materialidade. E esse momento nunca é quando você está forçando. Ele sempre acontece quando você solta. Não solta por desistência. Solta por compreensão. Quando você finalmente entende que sua interferência era o único obstáculo e que o sistema sempre esteve pronto para entregar, você só precisava sair do caminho. A rendição é a tecnologia mais mal compreendida da consciência. Quando você ouve renda-se, sua mente traduz como desista, aceite a derrota, pare de querer. E você rejeita, porque você acha que rendição é passividade. Mas rendição técnica não tem nada a ver com parar de querer ou parar de agir. Tem a ver com parar de interferir. Com parar de corrigir o sistema enquanto ele está processando. Com parar de abrir o forno a cada 5 minutos para verificar se o bolo está crescendo e no processo fazendo ele murchar. Bashar descreve a realidade como um espelho perfeito. Não um espelho que julga ou seleciona. Um espelho que reflete. E aqui está a física que muda tudo. O espelho não pode te mostrar algo diferente enquanto você está na frente dele fazendo a mesma cara. Se você quer ver um sorriso, você precisa sorrir primeiro. Mas você não pode sorrir forçado, olhando para o espelho e gritando, sorria de volta, seu espelho idiota. Porque o espelho só reflete o que está na frente dele. E o que está na frente dele é você, desesperado, exigindo, forçando. Então ele reflete desespero, exigência, força. E você olha para o reflexo e grita mais alto. Loop perfeito. Loop infinito. A rendição quebra o loop. Quando você rende, você para de brigar com o reflexo. Você vira para si mesmo. Você muda internamente, sem precisar que o externo mude primeiro como prova. Você sorri genuinamente, não porque o espelho sorriu, mas porque você escolheu a frequência do sorriso. E aí, inevitavelmente, o espelho reflete. Não pode não refletir. Porque é um espelho. Essa é sua função. Mas você gasta anos tentando mudar o espelho, pintando o vidro, negociando com ele, fazendo promessas e ignorando completamente que você é a única variável que importa. A física da rendição funciona assim. Enquanto você está tentando, você está transmitindo eu não tenho. Porque só tenta quem não tem. Quem já tem não precisa tentar. Quando você solta a tentativa, quando você age por inspiração pura sem agarrar o resultado, você transmite eu já sou. E eu já sou é a única frequência que manifesta. Não eu vou ser, não eu quero ser, não eu preciso ser. Apenas eu sou. Presente, completo,
Agora, e quando você transmite "eu sou" de forma coerente, sem ruído de dúvida ou desespero, a realidade não tem escolha. Ela renderiza a versão física daquilo que você já é, energeticamente. Mas você tem medo de soltar. Você acha que se parar de controlar, tudo vai desmoronar. Você acha que sua vigilância constante é o que mantém as coisas funcionando. E aqui está a verdade brutal. As coisas estão funcionando apesar da sua vigilância, não por causa dela. Na verdade, sua vigilância é exatamente o que impede que elas funcionem melhor. Porque vigilância é medo. É desconfiança codificada. E toda vez que você checa, que você mede, que você compara onde você está com onde você deveria estar, você está transmitindo a frequência de ainda não. E ainda não cria mais ainda não. Matematicamente. Precisamente. Bashar usa a metáfora da semente de novo, e de novo porque ela é perfeita. Você planta a semente. Você rega. Você dá luz. E depois você sai. Você não fica cavando a terra todos os dias para verificar se a raiz está crescendo. Porque você sabe que cavando você mata a planta. Você confia no processo. Você tem fé técnica no sistema de crescimento orgânico. E a planta cresce. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. A mesma física se aplica à manifestação. Você planta a intenção. Você rega com ação alinhada, com excitação pura. E depois você solta. Você confia no delay. Você deixa o sistema processar. E quando você menos espera, quando você está tão absorvido em viver que esqueceu de checar, a coisa brota. Agora vem a parte que vai doer. Todo o sofrimento na sua vida vem de insistência. De recusa em aceitar o que é agora, neste momento, como ponto de partida válido. Você olha para a sua vida e diz, isso não deveria estar assim. E nesse não deveria, você cria resistência. E resistência é voltagem contrária. Ela não muda o que é. Ela só te prende no que é, com tensão adicional. Quando você rende, você para de brigar com o que é. Você aceita. Não aceita como destino final. Aceita como frame atual. E a partir dessa aceitação, dessa paz com o agora, você pode finalmente transmitir uma nova frequência. Porque você parou de desperdiçar energia resistindo. A rendição não é derrota. É eficiência energética máxima. Quando você para de empurrar contra a realidade, toda aquela energia que estava sendo queimada em resistência fica disponível para a criação. E criação é instantânea. No nível quântico, tudo já existe. Todas as versões de você, todas as realidades possíveis já estão renderizadas. Você não está criando do zero. Você está selecionando. E você seleciona via frequência. Mas você não pode selecionar uma nova frequência enquanto está preso na antiga via resistência. Você precisa soltar a antiga primeiro. Não intelectualmente, energeticamente. E aqui está o teste final. Você pode querer algo intensamente e ao mesmo tempo estar completamente em paz, se não vier? Parece contraditório. Mas não é. É a assinatura exata da maestria. Você segue sua excitação com total comprometimento, com toda a sua paixão, mas sem fazer disso uma condição para a sua paz interna. Você age porque a ação alinhada é alegria, não porque você precisa do resultado para se sentir completo. E quando você opera assim, quando você está tão completo internamente que o resultado se torna bônus e não necessidade, você entra na frequência de magnetismo puro. Você se torna irresistível. Não porque está tentando, mas porque parou. A realidade estava sempre pronta para te dar tudo, desde o início. Mas ela não pode te dar enquanto você está vibrando na frequência de não ter. E tentar é vibrar não ter. Controlar é vibrar não ter. Checar é vibrar não ter. Render é vibrar ter. É operar como se já fosse realidade, porque no nível mais profundo você sabe que é. E quando você sabe, verdadeiramente sabe, sem uma gota de dúvida, sem uma sombra de medo, o delay colapsa. O tempo se curva.
E o que parecia impossível se materializa com uma facilidade que te faz rir de todas as vezes que você achou que precisava forçar. Soltei. Não porque alguém mandou, mas porque agora você entende a física. Segurar nunca funcionou e nunca vai funcionar. O sistema só se move quando você para de bloquear. O protocolo final, você já tem as chaves. Então o que você faz agora? Como você opera quando entende a mecânica, mas ainda está preso no corpo físico, nas contas que vencem, na realidade que ainda não atualizou? Você executa o protocolo, não como ritual, como tecnologia aplicada, como engenharia de frequência em tempo real. Primeiro passo: identifique sua maior excitação disponível agora. Não a excitação que você gostaria de ter. Não a que parece mais lógica ou lucrativa. A que está viva em você neste exato momento. Pode ser algo pequeno. Pode ser algo que sua mente julga como irrelevante. Não importa. Se está aceso, se tem aquela voltagem característica de eu quero fazer isso agora, então é o sinal. Esse é seu GPS embutido, transmitindo as coordenadas do próximo passo. E você só precisa do próximo passo. Nunca da escada inteira. Segundo passo: haja nessa excitação até onde você conseguir. Até onde a energia te levar, sem forçar além do ponto onde ela naturalmente esfria. Você não precisa terminar. Você não precisa fazer perfeito. Você precisa seguir o impulso enquanto ele está vivo. Quando ele naturalmente diminuir, quando você sentir que aquela frequência completou seu ciclo por agora, você para. Sem culpa, sem achar que falhou. Porque você não está seguindo um plano linear. Você está surfando ondas de energia. E ondas têm picos e vales. Você pega o pico, cavalga até onde ele vai, e então espera a próxima onda. Terceiro passo: solte completamente qualquer expectativa de para onde aquela ação deve te levar. Esse é o mais difícil. Sua mente vai querer conectar os pontos. Vai querer saber como aquilo que você acabou de fazer vai resultar em dinheiro, em reconhecimento, em segurança. E você precisa gentilmente, mas firmemente, recusar dar energia para essa narrativa. Você fez porque te acendeu. Ponto final. O sistema sabe o que fazer com aquela frequência. Você não precisa microgerenciar o universo. Na verdade, você não pode. Cada vez que tenta, você só adiciona ruído. Quarto passo: observe sem reagir. A realidade vai te testar. Ela vai te mostrar o oposto do que você quer, especialmente no início. Não porque está te punindo, mas porque está te mostrando o reflexo da frequência antiga. O render atrasado de sinais que você transmitiu antes de entender o sistema. Você vai ver falta quando está vibrando abundância. Vai ver rejeição quando está vibrando amor. E aqui é onde 99% desistem. Eles olham o externo, acreditam que é a verdade atual e voltam para a frequência antiga. Você não pode fazer isso. Você precisa ver o externo como dados antigos, como eco, e continuar transmitindo a nova frequência, independente do que o eco mostra. Quinto passo: repita. Todos os dias. Toda hora se for necessário. Identifique excitação. Haja sem expectativa. Solte resultado. Observe sem reagir. Esse é o loop. E quanto mais você roda esse loop, mais rápido o sistema começa a responder. Porque você está treinando coerência de sinal. Você está se tornando uma antena estável. E antenas estáveis recebem transmissões claras. Antenas que oscilam a cada 5 minutos recebem estática. Agora a parte que ninguém quer admitir. Isso não vai resolver todos os seus problemas amanhã. Não porque o sistema não funciona, mas porque você tem camadas de resistência, de crenças densas, de padrões antigos que precisam ser dissolvidos. E eles se dissolvem via exposição repetida à nova frequência, como gelo derretendo sob luz constante. Você não força o gelo a derreter. Você mantém a luz acesa. E o gelo inevitavelmente se transforma. Mas leva tempo.
E durante esse tempo, você precisa continuar sendo a luz, mesmo quando parece que nada está mudando. Especialmente quando parece que nada está mudando. Bashar diz uma coisa que corta como lâmina. Você não precisa acreditar que funciona. Você só precisa fazer. Porque fazer cria experiência. E experiência cria crença. Mas a maioria das pessoas quer acreditar primeiro, ter certeza absoluta, e só então agir. E isso não funciona. Porque crença sem experiência é apenas conceito. É teoria. E teoria não muda a frequência. Ação alinhada muda. Repetição muda. Consistência muda. Você age, você experimenta resultado. E aí a crença se instala organicamente. Não antes. Então pare de esperar sentir certeza total antes de começar. Você nunca vai sentir. Certeza vem depois. No meio do processo. Quando você já rodou o protocolo tantas vezes que seu sistema nervoso memorizou a nova frequência. Quando você já viu sincronicidades demais para chamar de coincidência. Quando a realidade já te surpreendeu tantas vezes que você não consegue mais negar que algo está respondendo. Mas você precisa entrar sem garantias. Essa é a taxa de entrada. Você paga com coragem de agir sem saber. E o sistema devolve com evidências que validam a coragem. E se você falhar? Se você seguir excitação e nada vier? Se você soltar expectativa e a vida piorar? Primeiro, entenda que falha não existe nesse sistema. Existe apenas feedback. Se algo não funcionou como você esperava, você não estava em excitação real. Ou você adicionou expectativa sem perceber. Você investiga. Você refina. Você tenta de novo. Porque o sistema não quebra. Você só estava usando o protocolo errado ou introduzindo variáveis que corrompem o processo. E cada falha te ensina a identificar onde está o vazamento de frequência. A verdade final, a que vai te libertar ou te destruir dependendo do que você faz com ela, é essa. Você sempre esteve no controle. Desde o início. Cada momento da sua vida foi um reflexo perfeito da frequência que você estava transmitindo. Não conscientemente, na maioria das vezes, mas energeticamente. E agora que você sabe, agora que você entende a mecânica, você não pode mais culpar nada externo. Você não pode mais dizer que o mundo é injusto, que você não teve sorte, que as circunstâncias conspiraram contra você. Porque você sabe que você é o projetor. E tudo que você vê na tela é seu filme, seu código, sua frequência materializada. Isso é poder absoluto e responsabilidade absoluta. A maioria das pessoas prefere continuar sendo vítimas porque vítima tem desculpas. Criador não tem. Criador só tem escolhas. E escolhas têm consequências. Mas são suas escolhas. Sua autoria. Sua realidade sendo renderizada frame por frame, de acordo com o sinal que você, e apenas você, está transmitindo. Você pode rejeitar tudo isso. Pode voltar para o velho sistema de esforço e controle. Pode continuar tentando forçar portas que só abrem quando você solta a maçaneta. Ninguém vai te impedir. O sistema não julga. Ele apenas reflete. Mas você não pode mais dizer que não sabia. Você sabe. Você tem a fórmula. Siga a excitação sem expectativa de resultado. 5 palavras que contêm a engenharia completa da realidade. E agora a única pergunta que importa é: você vai usar? O comando sempre foi seu. Desde antes de você nascer. Você só esqueceu. Ou te fizeram esquecer. Mas agora você lembrou. E lembrança é irreversível. Você não pode desver o código depois que viu. Você só pode decidir se vai executá-lo ou fingir que não existe enquanto continua preso no loop antigo. Mas o loop está cansado. Você está cansado. E a porta sempre esteve destrancada. Você só precisava parar de empurrar e puxar. Você acabou de receber o manual completo de operação da consciência criadora. Não como filosofia, como tecnologia aplicável. Cada palavra aqui é um circuito. Cada conceito é um protocolo funcional. E agora você tem 2 opções.
testar o sistema ou continuar acreditando que ele não funciona sem nunca realmente ter testado. Mas teste de verdade. Não teste meia boca, com um pé na dúvida e outro na esperança. Execute o protocolo com precisão cirúrgica. Identifique excitação genuína, haja sem agenda oculta, solte resultado como refém. Observe o delay sem colapsar. Faça isso por 30 dias consecutivos sem oscilar. E depois me diga que não funciona. Se você chegou até aqui, se algo dentro de você reconheceu a verdade nessas frequências, você já sabe o que fazer. Você sempre soube. Você só precisava de permissão para confiar no que sempre pareceu simples demais para ser verdade. Mas as verdades mais profundas são sempre simples. Complexidade é a defesa do ego contra a transformação. Simplicidade é a assinatura do sistema operacional da realidade. O canal Mente Autêntica não é entretenimento. É laboratório. Você não vem aqui para se sentir bem por 5 minutos. Você vem para desmontar a realidade, entender a mecânica e reconstruir sua vida pixel por pixel de acordo com a frequência que você escolhe transmitir. Se isso ressoa, se você quer continuar mergulhando nas camadas mais profundas dessa engenharia, inscreva-se e deixe seu like. Mas não se inscreva por hábito. Se inscreva porque você tomou a decisão de operar como criador consciente e precisa de mais ferramentas para o laboratório. O comando é seu. Até a próxima frequência.